Bom dia, pessoal. Mais um dia de aula, quarta-feira. Que vocês estejam bem, eu também estou. Estou com saudade, tá? Ontem eu estava até pensando em vocês, que a gente estava lançando as notinhas de vocês, né? E assim, estou muito feliz com a turma, que mesmo distante vocês são participativos, tá? Coloca lá para mim a presença de vocês. Vamos participar mais, porque eu sei que a distância é ruim. Para mim também, tá, gente? Não é bom não. Não gosto de dar aula igual eu tô dando não, mas eu gosto, eu sei que isso tudo vai passar, tá? E eu acredito muito que isso vai ter uma cura, vai ter a vacina, nós vamos ficar todo mundo bem. Mas por enquanto as nossas aulas vai ter que ser assim mesmo, tá? Eu coloco os slides porque facilita muito a explicação para vocês. Porque quando a gente começa a falar sem parar, enche a cabeça da gente e a gente não aprende muito. Então, o que eu faço? Eu monto os slides com um resumozinho, que é exatamente o que está no livro, e depois, quando vocês vão para o livro, vocês já estão, ó, craque, tá? E não deixa de colocar lá a presença para mim, tá? Bom, o nosso conteúdo hoje vai ser sobre variação linguística regional. É um nome complicado, mas fácil de aprender. Vocês vão ver. Variação vem de variar. Linguística vem de língua, língua falada, tá? E regional vem do lugar aonde a pessoa mora ou reside, ou fora do país ou dentro do país. Então, variação linguística regional quer dizer que vai variar de acordo com a língua usada e a região que a pessoa mora. E é isso que nós vamos aprender hoje. Vamos lá. Bom, nesse primeiro momento aqui, é só um breve resumo para a gente entender o que é variação linguística geográfica, tá? A nossa língua, além de ser rica e bela, é também bastante dinâmica, ou seja, ela vai se transformando de acordo com as mudanças sofridas pela sociedade e de acordo com o tempo. Até aí tudo bem, gente. De lá do passado até hoje, quanta coisa já mudou, né? Para entendermos melhor como ocorre esse processo, faremos uma comparação entre a linguagem utilizada pelos nossos avós e a linguagem utilizada pelos jovens nos dias atuais, tá? Percebemos que houve uma grande mudança, não é mesmo, gente? Pois quem tem vovô e vovó perto sabe o quanto eles têm uma mania ou maneira de falar pela forma da qual eles foram educados para falar dessa maneira. E nem sempre a gente deve considerar errado, a não ser uma palavra errada mesmo. Mas acho que a gente tem até que repensar em falar, porque eles já são idosos, já aprenderam a falar assim. Quem disse que vai conseguir mudar isso hoje, né? Então, às vezes o vovô fala errado, uma palavra, um problema, uma bicicleta, subir para cima, descer para baixo, essas coisas que eles falam, mas às vezes não é porque ele está errado, mas é porque existe uma variação linguística dele desde o passado. Ele aprendeu assim. E aí, como é que você vai mudar isso, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa colocação diante dos mais antigos. Ao falarmos em mudança, devemos considerar tanto a fala quanto a escrita. Essa é a parte primordial, pessoal. Se você fala errado, você vai escrever errado. É automático, tá? Então, qual é a melhor forma da comunicação variada, seja linguística ou escrita? Ler. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente produz em cima do texto, quanto mais eu decoro a palavra, consequentemente é que eu vou escrever melhor, vou ler melhor e não vou escrever tanto errado. Então, a variação linguística ela faz com que a gente se acomode, né? Porque além da variação linguística, existem as gírias, e além das gírias, existe a maneira como cada pessoa fala na sua região. Então, a gente tem que tomar o cuidado na hora de colocar as palavras. Por quê? O que vocês vão ver agora, nós já vimos nos capítulos anteriores, que são os tipos de linguagem, tá? Que são essas agora. O tipo de linguagem que são coloquial ou informal, tá? E formal ou padrão, como por exemplo, vocês entre amigos,
né? Na mídia. O que vocês fazem? Vocês trocam figurinhas ou palavrinhas, né? Usando a abreviatura, porque fica mais fácil para vocês poderem responder a mensagem do colega, né? Então, vocês usam a palavra você como VC, também como TB, não como tio, falou como FW, FLW e muitas outras. Isso facilita a escrita de vocês, mas também cria vícios em vocês e vocês automaticamente vão escrevendo assim e por fim vocês já nem escrevem mais a palavra. Bom, por meio dessas diferenças, sempre surgem algumas discriminações. Por exemplo, uma pessoa que não pronuncia corretamente as palavras não é considerada sábia. Isto é um grande engano, pessoal, tá? Nem todo mundo que pronuncia errada a palavra, ela deve ser considerada, ela deve ser desconsiderada, tá? Primeiro, a gente tem que colocar em prática se a pessoa tem o vício linguístico da região onde mora. Segundo, se ela tem estudo. Terceiro, se ela falou errado porque ela não sabe que está falando errado, tá? E automaticamente, se ela vai falar errado, ela vai escrever. Então, o que devemos entender é que existem dois tipos de linguagem, tá? A coloquial ou informal e a formal ou padrão, que é o que vocês vão entender agora. O que é a linguagem formal? Isso também, pessoal, eu já falei no outro capítulo, mas eu coloquei aqui porque como a gente está dando continuidade na variação linguística, eu quis dar uma lembradinha em gíria e nas linguagens, tá? Então, a linguagem formal é aquela utilizada para escrita, por ser baseada na gramática, onde as regras, a ortografia e o uso correto das expressões estão sempre presentes. Então, uma linguagem formal, eu vou buscar aonde? Ela vai ter que estar baseada na gramática e nas regras de ortografia, tá? Porque senão ela não é formal. Já a linguagem informal é aquela que usamos no nosso dia a dia, durante um diálogo com amigos, com familiares e até mesmo na internet. Pessoal, eu vou abrir um parêntese aqui, que linguagem formal não é palavrão, tá? Linguagem formal são palavras abreviadas, palavras simples, que não estão de acordo com as regras ortográficas, tá? Mas palavrão não é linguagem formal, palavrão é falta de educação mesmo. Tá? Então, assim, é bonito, né? É legal falar algumas palavras que não são adequadas, não é não, tá? Palavrão é palavrão. Palavrão são palavras que, se você for procurar no dicionário, o que significa? Palavras são imorais, certo? Então, quando a gente se refere à linguagem informal, é o recurso de linguagem abreviadas ou linguagem comuns, cotidianas, corriqueiras com os nossos familiares e amigos, beleza? Dando continuidade, eu vou dar um exemplo para vocês aí de como as pessoas mais antigas se referiam a certas palavras, tá? Bom, imagine você conversando com uma pessoa que não teve o privilégio de frequentar uma escola. Será que por esse motivo, não haveria uma comunicação clara que pudesse entender? A comunicação ocorreria perfeitamente, porém não estaria de acordo com a língua padrão. Eu não iria conseguir conversar com uma pessoa que não teve oportunidade de estudo, que fala errado? Claro que consigo. Eu vou entender da minha maneira, né? E aí eu até citei como exemplo, né, que está aqui essa parte aqui de uma estrofezinha de um poema, que diz que para melhor as pessoas dizem melhor, para pior as pessoas dizem pior, e para telha as pessoas dizem teia. O pessoal mais antigo, eles têm a tendência a usar as palavras cortando um monte de letra, né? Vocês observem aí que melhor ele usou melhor, pior ele usou pior e telha ele usou teia. E o que é isso? É uma linguagem coloquial formal ou informal? Informal porque
Neste caso, neste exemplo, a pessoa não teve oportunidade de estudar. Então, ela representa o que ela veio de raiz, o que ela aprendeu. E ela, provavelmente, isso acontece com as pessoas mais velhas, mais antigas. Tá bom, pessoal? Então, se você for entender um pouco sobre o que é variação de linguagem geográfica, ela vai estar de acordo com as pessoas e conforme ela fala. Eu vou dar como exemplo, os mineiros têm uma mania de falar uai, nós não temos, certo? No sul, eles falam muito tchê, né? Porque é uma maneira, ou seja, uma variação linguística da região. E isso faz com que as pessoas estão falando errado? Não, eles não falam, por exemplo, os gaúchos, no Rio Grande do Sul, eles falam muito tu, usam muito o pronome tu. E nós temos que nos acostumar com as pessoas que chegam de outros lugares com uma variação linguística diferente da nossa. Beleza, pessoal? Não foi tão difícil. Agora vocês vão ver algumas diferenças regionais, que é o que eu botei aí só para vocês poderem entender. Há também aquelas diferenças que chamamos de regionais, pois pertence ao vocabulário referente às variações regiões brasileiras, tá? As várias regiões brasileiras. Como exemplo, menino é chamado de piá, guri, moleque ou garoto. Olha só, gente, quantas variações tem para a palavra menino. Ó, piá, guri, moleque e garoto. A gente pode usar esses termos todos aí, porque cada um é de uma região, ok, pessoal? Estou me referindo à palavra menino. A palavra mandioca, macaxeira ou aipim. Na minha terra todo mundo fala aipim, mas aqui em Paraty eu já ouvi gente falando macaxeira. Abóbora. Ó, abóbora, geralmente no Nordeste, eles falam girimum, tá? Então, isso não quer dizer que o nome da abóbora mudou, o nome da mandioca mudou, o nome do menino mudou. Não houve mudança. O que aconteceu aí foi as diferenças regionais. E isso faz a pessoa falar de várias formas diferentes a mesma palavra. Tá, pessoal? Vocês vão assistir um vídeo agora que vai dar uma explicação melhor, né? Que eu achei esse vídeo bem legal para que vocês possam entender um pouco mais sobre a variação linguística, tá? Para o assunto de hoje, você certamente já deve ter encontrado com alguém na rua, na escola, no trabalho ou em outro local que fala diferente de você, apesar de falar a língua portuguesa, não é mesmo? Comente aqui embaixo sua experiência ao ter contato com uma pessoa que fala diferente de você. Comente também sobre qual região do Brasil você acha que eu sou devido à minha fala. Vamos ver se você vai acertar. Você sabe por que existe essa diferença em nossa fala? As pessoas falam de maneira diferente por pertencerem a outras cidades, regiões ou países, por terem uma idade diferente da nossa, pelo seu nível de escolaridade, profissão, por fazerem parte de outro grupo ou classe social. Então, tudo isso pode influenciar em nossa maneira de falar, tudo certo? Então, a variação linguística, como o próprio nome já sugere, são diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa em o mesmo contexto e com o mesmo significado. Por exemplo, mandioca, macaxeira e aipim são três maneiras diferentes usadas na língua portuguesa para se referir à planta euforbiácea, que compreende arbustos da América, cuja raiz é nutritiva, da qual se produz farinha, polvilho, entre outros. Como você observou, temos três palavras para o mesmo significado. Isso é variação linguística. Em todas as línguas há variação na fala. E com a nossa querida língua portuguesa não seria diferente, ainda mais com o tamanho do nosso país, que é imenso. Há 4 tipos de variação linguística e é importante que você pause o vídeo sempre que julgar necessário para fazer anotações. Se preciso for, reveja o vídeo. O primeiro tipo de variação é a variação geográfica ou regional.
Em São Paulo se conhece a planta que se produz polvilho por mandioca. No Nordeste, em alguns estados, se conhece por macaxeira. Em outros estados, como mandioca. Já no Rio de Janeiro se conhece por aipim. Então, cada região tem um nome diferente. É possível notar diferenças também no português falado por um habitante do Nordeste e outro da região Sudeste do Brasil, por exemplo. Há diferenças também entre o português falado no Brasil e o português de Portugal, que caracteriza a variação geográfica. Por exemplo, fila lá em Portugal significa bicha, apostila significa sebenta e calcinha significa cueca. O segundo tipo de variação é a variação histórica. Esse tipo de variação é causada pela evolução da língua ao longo do tempo. Por exemplo, uma das formas de tratamento antigamente era vossa mercê. Depois essa palavra evoluiu para vós mercê e hoje ela se transformou em você. O terceiro tipo de variação é a variação social. Esse tipo de variação é causada dependendo do grupo ou classe social do falante. Por exemplo, uma criança não utiliza a língua da mesma forma que um adulto e vice-versa. Por isso fala-se em linguagem infantil e linguagem adulta. O nível de escolaridade também é variação social. Se uma pessoa tem mais estudos, ela terá uma linguagem mais culta. Por outro lado, uma pessoa com pouco estudo tem naturalmente uma linguagem mais coloquial. Por exemplo, uma pessoa com mais estudo tende a falar nós vamos, enquanto uma pessoa que não tem muito domínio da norma padrão tende a falar nós vai. Porém, ambas as expressões têm o mesmo significado. Informam que o falante ou uma ou mais pessoas vão de um lugar para outro. Nós, falantes do português, conseguimos compreender isso. Outros exemplos de variação social é o sexo da pessoa. Homem fala diferente de mulher. As gírias, jargões de grupo ou profissões, como por exemplo a linguagem dos policiais, dos médicos, professores. O último tipo de variação é a variação situacional ou de estilo. Então, o nosso modo de falar muda de acordo com a situação, ou seja, de acordo com o contexto em que estamos. Por exemplo, a fala que usamos em nosso ambiente familiar ou entre amigos é diferente da fala que usamos em uma entrevista de emprego ou em uma apresentação de trabalho escolar. Então, dependendo do lugar onde estamos, temos que adequar nossa fala para uma linguagem mais formal ou informal. Como eu já falei em outros vídeos, a norma culta ou norma padrão tem mais prestígio social. É a variante linguística ensinada na escola, contida em grande parte dos livros e em alguns programas de televisão, como os telejornais. Então, para fixar, variação linguística é o uso variado da língua, que pode ocorrer por influência do tempo, variação histórica, por influência geográfica ou regional, variação geográfica, por influência do grupo social, classe social, sexo, idade, nível de escolaridade, variação social e por influência do contexto, da situação em que se encontra o falante, variação situacional ou de estilo. No entanto, é importante dizer que todas as variantes linguísticas ou formas de variação são adequadas, desde que cumpram com eficácia o papel da língua, que é a comunicação, ou seja, a interação verbal entre as pessoas. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha compreendido o assunto e que arrase nas provas. Então, pessoal, fica aí com essa breve explicação. Um vídeo até bem legal, bem explicativo, tá? Um ótimo estudo para vocês e até amanhã, pessoal!